Muito boa noite a todos, o meu nome é Tiago Castro, sejam bem-vindos a mais uma semana do espaço documentário do Tiago Silva no Portal dos Dragões. Olá, Tiago. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos que também nos veem lá em casa. Bem-vindo. Tiago, mais uma semana que se passou e, entretanto, muita coisa obviamente aconteceu. Todos os candidatos apresentaram os nomes das suas listas. Tivemos várias entrevistas de alguns candidatos, do Nuno Lobo, mais nomeadamente o Nuno Lobo e o José Fernando Rio. O Jorge Nuno Pinto Costa também fez uma entrevista relevante ao JN. Achas que alguma coisa mudou da semana passada para cá? Existe alguma diferença entre cada uma das listas desta semana passada para esta? Bem, Tiago, em primeiro lugar, a apresentação das listas é sempre um dado muito esperado pelos associados do Futebol Clube do Porto e, nessa perspectiva, neste momento temos mais dados que nos permitem avaliar e analisar as respectivas candidaturas do que tínhamos há uma semana atrás. No programa anterior eu também referi que ia procurar desenvolver um pouco daquilo que esperava de cada uma das candidaturas e, portanto, é isso que eu irei fazer neste programa. Conforme disse também há uma semana atrás, considero que estas eleições têm um vencedor antecipado à partida, que é Jorge Nuno Pinto Costa. Isso parece-me claro e evidente. Não obstante, também considero que é relevante sublinhar que existe, de facto, algum descontentamento junto da massa associativa do Futebol Clube do Porto, que não é propriamente recente. Já se tem vindo a assistir há alguns anos atrás. Eu relembro-me que no último ato eleitoral os votos nulos representaram cerca de 21%, o que é de facto bastante expressivo. Sabemos que nos últimos 4 anos, também fruto de algum insucesso desportivo, algumas questões que têm a ver com a gestão financeira do Futebol Clube do Porto, a questão do incumprimento, de termos caído sob a alçada do fair play financeiro, juntamente com outras questões que foram aventadas no espaço público e que têm sido, ao longo de muitos anos, porque eu já ouço estes rumores ao longo de muitos anos, inclusivamente alguns deles até foram suscitados de uma forma supostamente mais avalizada pelo Dr. Angelino Ferreira, que tinha a ver com a questão do conflito, de interesses no âmbito da intermediação de jogadores dentro do perímetro do Futebol Clube do Porto, nomeadamente tem a ver com questões relacionadas com o filho do presidente, com irmãos de membros do Conselho de Administração. Tudo isso provocou e tem provocado desgaste na liderança de Jorge Nuno Pinto Costa. E alguma discórdia, consideras? Alguma discórdia em que aspecto? Entre os órgãos sociais, entre a SAD, das pessoas integrantes dentro da própria Sociedade Anónima do Porto? Não, penso que nos últimos anos e tem existido unidade em torno daquilo que é o Conselho de Administração do Futebol Clube do Porto, em que as decisões até são tomadas por unanimidade e, portanto, não julgo que seja esse o problema. Este conjunto de fatores que te elenquei é que tem provocado um desgaste acentuado na liderança de Jorge Nuno Pinto Costa. Em circunstâncias normais, por exemplo, o Nuno Lobo, que eu considero que representa o adepto em si, ou seja, é o candidato adepto, em circunstâncias normais não teria apresentado qualquer tipo de candidatura. Há uns anos atrás seria um apoiante em defesa de Jorge Nuno Pinto Costa. E acontece que esse desgaste provocou que fossem surgindo algumas pessoas que revelassem a vontade de protagonizar, no fundo, uma candidatura ao Futebol Clube do Porto. Portanto, eu julgo que isso também vai se refletir no ato eleitoral de sábado e domingo, e eu até tinha a convicção, para mim, antes de ter conhecimento destas candidaturas, de serem anunciadas, que qualquer pessoa que decidisse e tivesse pretensão de avançar com uma candidatura contra Jorge Nuno Pinto Costa, iria reunir o voto do descontentamento que te acabei de enunciar. E que, à partida, partiria sempre dali de uma margem entre os 15% e os 20%. E que, portanto, que eu acredito que até vai ser superado, que obviamente poderá-se dividir entre os dois candidatos opositores, até entre os votos brancos naquelas pessoas que não se revêem em uma das listas, mas, portanto, eu julgo que este ato eleitoral vai demonstrar que existe, de facto, uma franja dos associados do Futebol Clube do Porto que está descontente com a gestão
e com a liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa. É natural, porque é uma liderança que já vem... Já está um pouco periclitante neste momento. Já vem de há muitos anos, isso é normal suceder. E obviamente que lideranças que estão muito tempo no poder provocam um desgaste. E eu até tenho uma outra convicção, que há uns tempos atrás conversava com um amigo acerca disso, que é o Futebol Clube do Porto tenderá a ser um clube dividido pós Jorge Nuno Pinto da Costa. Só não foi no passado devido à sua liderança e ao seu sucesso desportivo. E isto tem muito a ver com a idiosincrasia do próprio clube em si. Sim. É o maior clube do Norte, do Porto, é o grande clube do Porto. A cidade do Porto é muito interclassista, portanto temos uma franja que é, no fundo, aquilo que eu digo e que muitas vezes refiro, tem a ver com o portuense em si, de Gema, não é? Uma classe social um pouco mais baixa, mas depois também tem franjas e clãs da classe burguesa. Sim. E que, portanto, isto tudo vai tornar ou vai fazer com que o clube esteja em constante divisão e conflito. É a minha convicção. Só não sucedeu no passado, conforme eu referi, devido à liderança de Jorge Nuno Pinto da Costa. Forte. E ao sucesso desportivo, em que muitas pessoas nem sentiam sequer à vontade nem legitimidade para estar a levantar a voz, porque o sucesso era de tal forma evidente, transformou um clube regional num clube mundial e, portanto, obviamente que remeteram-se à sua irrelevância. Creio até que seja este o ponto mais forte da própria presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa ao longo destes não digo 38 anos, mas dos últimos 34 anos, pelo menos, que fossem esses títulos e essa liderança forte que nem pudessem pôr em causa a sua presidência, não é? Os seus mandatos. Sim. Portanto, consideras que os últimos 4 anos essa presidência já não foi tão forte, pelo menos da mesma forma como foi nos últimos 34? Eu não diria nos últimos 4, eu diria que este desgaste já vem sendo pronunciadamente há mais de 4 anos. Não é? Conforme te disse, até que teve o reflexo no último ato eleitoral. Sim. Em que com uma lista única tivemos cerca de 21% de votos nulos naquelas circunstâncias que eu considero lamentáveis de votar à frente das mesas, sem qualquer tipo de sigilo, com boletins de voto que não permitiam, segundo relatos que tive, e eu também votei, e portanto vi que de facto não permitiam rasura, dada a sua composição. Portanto, este desgaste é natural e eu acho que vai ter reflexo no ato eleitoral. Agora, as pessoas, os associados do Futebol Clube do Porto, têm que ter uma coisa em mente, que é, não basta, ou não devem, estar a aderir a projetos só porque são do contra ou que apontam críticas, algumas delas que são perfeitamente legítimas e assertivas, só porque são candidatos opositores. Ou só porque são novos, só que é algo novo e fresco. Protagonizam uma oposição. Sim. Acho que as pessoas têm que ter o discernimento de olhar para aquilo que os candidatos opositores têm para oferecer para o futuro do Futebol Clube do Porto. E era nisso que eu iria desenvolver um pouco aqui. Só aqui uma pequena observação e pergunta. Falaste aqui em 2 estados sociais diferentes que podem dividir ou não o Futebol Clube do Porto. O lado social um bocadinho mais pobre, um bocadinho mais afastado, digamos assim, e o lado mais burguês. O povo genuíno. Sim, isso. Depois tem, obviamente, a classe média, depois tem uma classe burguesa que depois se divide por determinados clãs. Consideras que o Nuno Lobo possa ser a cara desse extrato social um bocadinho mais empobrecido e o José Fernando Rio o lado mais burguês? Não sei se é o lado mais empobrecido, diria que é o portuense genuíno, aquele de Gema. No sentido lato da palavra. Exatamente, as pessoas que nos estão a ouvir percebem perfeitamente, o típico adepto do Futebol Clube do Porto, que não perde um jogo, que vai a todo lado, casa, vai a todo lado fora. O José Fernando Rio protagoniza, no fundo, um outro tipo de candidatura. E relativamente a estes 2 candidatos, eu considero que, em termos do Nuno Lobo, já aqui referi, julgo que de facto está de parabéns por ter avançado, por ter tido a coragem de suscitar esta discussão em torno do Futebol Clube do Porto. Tenho a certeza absoluta que é muito bem intencionado e quer o melhor para o Futebol Clube do Porto, é um grande portista. Agora, obviamente que eu olho para ali e de facto não aproveito muito, não é?
Relativamente ao José Fernando Rio, a abordagem não é a minha opinião e convicção pessoal, não é muito diferente, porque se eu escalpelizar aquilo que o Fernando Rio tem para apresentar em termos de projeto, o que é que eu constato? Ele defende mais investimento, diz que o clube não pode deixar de investir sob pena de morrer. Fala até na construção de um novo pavilhão, na criação de novas modalidades, mas eu julgo que a realidade do Futebol Clube do Porto não é minimamente compaginável com este tipo de projeto. Acho que isto é utópico. Nós temos de ter consciência do seguinte, Tiago. O Futebol Clube do Porto já estava numa situação financeira muito débil, fruto da gestão de risco que tem sido seguida ao longo dos últimos anos. Eu até disse aqui também na semana passada que tenho a convicção profunda que se Jorge Nuno Pinto da Costa tivesse metido a apreciação dos sócios há 4 anos atrás, a sua estratégia desportiva para estes anos que passaram, que seria uma estratégia de procurar mais privilegiar a parte do investimento por forma a não perder competitividade na equipa de futebol em detrimento da sustentabilidade ou do equilíbrio financeiro e das contas, muitos adeptos iriam aderir. Eu considero que é uma gestão de risco. E o tempo, infelizmente, demonstrou que o é. A todos. Até ao próprio Presidente, que está perfeitamente consciente disso. Agora, nesta altura, estar a propor mais investimento, são novos pavilhões, novas modalidades. Isto é perfeitamente anacrónico. Faz-me lembrar, utilizando esta analogia, como quando Portugal tinha aqui uma assistência financeira da Troika por estar em ruptura financeira e estarmos a gastar mais dinheiro do que aquele que temos. Isto não é viável, não é execuível. Portanto, acho que neste momento nem sequer devia ser questão estarmos a falar em novas modalidades, em construção de novos pavilhões. A academia é diferente. Porque a academia, de facto, é absolutamente crucial, porque faz parte daquela estratégia desportiva que eu defendo para o clube há alguns anos atrás e considero que estamos atrasados. Repara, o José Fernando Rio defende que a construção da academia fosse financiada através da criação de um fundo, através do qual passaríamos ou venderíamos passes de jogadores para esse fundo e que depois, na altura da alienação desses passes de jogadores da formação, a mais-valia serviria para pagar a academia. Bem, isto suscita-me muitas dúvidas, para não dizer pior. Porquê? Em primeiro lugar, porque há muitos jovens da formação que nem contrato profissional têm. Por outro lado, estes jovens da formação, a partir do momento em que fossem para este fundo, a sua alienação não é feita no imediato. Não é? Sim. Estes jogadores vão crescer, vão integrar a equipa principal, vão jogar, tudo isto leva o seu tempo. Pode levar 2, 3, 4 anos. E até o pagamento dos passos deles, quando são hipoteticamente vendidos, por norma não são pagos de uma só vez. Bom, são pagos de forma faseada no tempo. E o tempo vai passando também. Repara, se isto é feito assim ao longo de vários anos, não é colocar, não é o fundo adquirir uma parte do passe do jogador e depois o jogador é vendido amanhã. Não, isso vai suceder ao longo de 2, 3, 4, 5 anos. Exatamente. Ora bem, se a academia é premente e é urgente, significa que as verbas que seriam ou viriam desse fundo, só daqui a 4 ou 5 anos é que as teríamos. Portanto, a academia não seria execuível nos próximos anos. Pelo menos já no próximo mandato, neste caso, José Fernando Rio ganhasse. Exatamente. E depois ainda tem um dado adicional que, para mim, também não deixa de ser até o mais relevante de todos, que é, penso que toda a gente devia saber, que a FIFA proibiu a partilha de passes de jogadores com fundos. Inclusivamente, essa decisão da FIFA foi legitimada por uma decisão do Tribunal Arbitral do Desporto em 2017, que até envolveu a DAEN, em que corroborou essa mesma decisão. Portanto, estamos a defender aquilo que não é sequer possível. É indefensável, quase. Portanto, isto suscita-me muitas reservas. Por outro lado, eu também não vejo, por parte do José Fernando Rio, ainda não sei qual é a estratégia desportiva que ele defende para o clube.
fala-se de facto na formação, mas eu não sei o que é que ele pretende da própria formação. Eu não sei o que é a estratégia desportiva dele, porque ele não a desenvolve em termos do que é também, no fundo, o modelo de gestão. Eu também não sei qual é o pensamento dele. Fala-se de facto, ele fala em reduzir os custos, mas isso não tem a ver com o modelo de gestão. Isso é uma parte daquilo que é a gestão, o que deve ser feito, a gestão do Futebol Clube do Porto. Que eu estou de acordo. Até muitas críticas que ele faz no que diz respeito à gestão, e eu estou de acordo. Mas obviamente, preciso muito mais. Não se conhece a equipa que o vai, no fundo, acompanhar, diretiva, sabe-se qual é a lista, mas não sabe qual é a equipa que ele vai escolher para gerir futebol. Ele diz que vai ficar responsável por todo o futebol. Mas, quer dizer, sabemos que ele não tem ninguém a acompanhar que tivesse qualquer tipo de pergaminho ou de relação ou ligação ao futebol. E ele próprio não tem. Foi muito durante largos anos. Certo, exatamente. Portanto, não se conhece a equipa dele, que não há ninguém ali ligado ao futebol, em termos daquilo que são as ideias e os projetos deles também ele não desenvolve, não sabemos o pensamento profundo dele, e eu julgo que isto é fruto de uma má preparação da sua própria candidatura. Porque me parece que a candidatura dele foi, de certa forma, brotou muito em cima do ato eleitoral. E isto não se prepara assim, não se prepara dessa forma. A preparação de uma candidatura, se fazia essa intenção, tem que ser preparada ao longo de vários meses e, se calhar, até anos. E, portanto, e mesmo a equipa que se deve reunir para integrar um projeto desta dimensão e desta natureza tem que ter pessoas, eu não discuto a capacidade técnica das pessoas que possam estar, porque eu não os conheço. Agora, obviamente que para quem está de fora, e eu como sócio, e olho para a equipa dele, não vejo ninguém que tenha qualquer tipo de ligação ao futebol. Eu não sei quem é o diretor desportivo ou quem vai administrar o futebol, não sei, não conheço. Não sei, porque eu também não o diz. Diz que de hoje para amanhã, se vencer as eleições, não vão faltar pessoas, mas obviamente que nós precisávamos saber era agora. Acho que alguém que, quando quer votar, tem que saber em quem vai votar, certo? Certo. Acho que essa é a maior premissa de uma candidatura. Certo, exatamente. E depois, aquilo que te queria também acrescentar, que tem a ver com essa alusão que ele faz à necessidade de investimento. Repara, não é só a situação débil do Futebol Clube do Porto em termos financeiros. Isto também tem muito a ver com os impactos do Covid no Futebol Clube do Porto e no futebol em geral. Um estudo da Deloitte de janeiro de 2020 dava conta que mais de 50% das receitas dos 20 clubes mais ricos do mundo eram provenientes de receitas comerciais que tinham a ver com a sponsorização, patrocínios, receitas da Liga dos Campeões, merchandising e bilheteira. Portanto, mais de 50% provinham dessas duas rubricas. O restante dizia respeito a direitos televisivos. Ora bem, tendo em conta que todos os clubes vão ter que jogar à porta fechada durante um largo período de tempo, tendo em conta o impacto económico global que esta pandemia vai provocar, obviamente que isto vai acarretar uma queda brutal dessas receitas comerciais e de bilheteira, não só dos 20 mais ricos do mundo, mas de todos. E não diria até fazer uma observação, que se vai afetar os 20 mais ricos, imaginemos então da forma como vai afetar os outros restantes, provavelmente o impacto será maior. E isto, porque é que isto é relevante do meu ponto de vista? É relevante porque isto vai provocar, inevitavelmente, uma queda, quer em termos do volume de transações de jogadores no próximo mercado, como também uma queda nos próprios valores dos ativos dos clubes que são os jogadores. O International for Sport Center estima que essa queda no volume de transações no próximo mercado possa andar à volta dos 30%. Por outro lado, o Transfermarkt considera que neste momento a desvalorização dos ativos dos clubes que são os jogadores de futebol já anda na ordem dos 20%. Portanto, isto significa que para um clube vendedor, como é o Futebol Clube do Porto, de jogadores, isto vai ter também um impacto muito relevante, para além do impacto, conforme eu tinha dito, da receita de bilheteira, de merchandising, dos próprios
patrocínios, e nessa perspectiva, nós, se já estávamos numa posição muito difícil, ainda mais difícil vai ser o nosso futuro a curto prazo. Nessa medida, estar a defender mais investimento, que é preciso investir e construir novas modalidades, é bizarro. Consideras que, nós vimos já em várias entrevistas do Nuno Lobo e do José Fernando Rio, eles se ombreiam um bocadinho na sponsorização, se calhar até para dar apoio àquilo que eles falam sobre o investimento na SAD e no clube. Crees que com esta retração económica essa sponsorização poderá não ser tão premente e possa existir um desinvestimento dos investidores? Obviamente que os contratos de patrocínio já estão celebrados e, portanto, têm de ser cumpridos. Falo aqui dos novos. Agora, os novos, obviamente, que não é a melhor altura para os estar a angariar. E aqui refiro nomeadamente, por exemplo, a questão do naming do estádio, que o Presidente disse na entrevista ao JTN, que até já estava a negociar, e eu percebo, mas se a altura que não é propícia para o fazer, para negociar, é esta. Porque obviamente que se o mercado se está a retrair economicamente e de uma forma muito acentuada, é claro que a receita que poderia advir de uma negociação e da celebração de um contrato dessa natureza não será a mesma do que se estivéssemos com a economia em alta. Penso que isto é perceptível para todos. Portanto, nessa acaba até por fragilizar as candidaturas do Nuno Lobo e do José Fernando Rio quando se ombreiam nessa ideia de sponsorização para trazer mais receitas. Isso é necessário, obviamente. Eu não discuto isso. Sim. Isso é crucial mesmo, juntamente com um outro conjunto de vicissitudes. Mas será execuível como agora, era antes? O que eu considero é que a curto, médio prazo, estar a defender mais investimento, novas modalidades, construção de novos pavilhões, com uma conjuntura destas, não faz sentido. É que não faz sentido. E, portanto, o que o Futebol Clube do Porto tem e vai ter pela frente é um desafio enorme. Se calhar da sua vida. Provavelmente. Repara, fala-se, eu já falei há uns meses atrás, que era, ou que se me afigurava absolutamente crucial o Futebol Clube do Porto proceder a uma reestruturação da sua dívida. A candidatura do José Fernando Rio, o José Fernando Rio propriamente também diz que é necessário reestruturar a dívida. Jorge Nuno Pinto da Costa também considera, até estamos a proceder à reestruturação do empréstimo obrigacionista que se vencia agora no mês de junho. E, portanto, para que as pessoas tenham noção, o Futebol Clube do Porto tem necessidades de fundo de maneio a curto prazo, no prazo de um ano, de cerca de 100 milhões de euros. Portanto, temos que cair um pouco na real. Não vale a pena estar, no fundo, a iludir as pessoas. Com pensamento sobre tudo, não há necessidade disso. Obviamente. E já agora que falas da reestruturação da dívida, Pinto Costa traz aqui dois nomes que me parecem ser fortes. O Paulo Mendes, do Banco Carregosa, e o Américo Amorim, do Grupo Amorim. Isto reflete alguma preocupação da atual gestão relativamente à situação financeira do clube, certo? Tiago, eu até aqui centrei-me bastante naquilo que era a candidatura do José Fernando Rio. Sim. E agora que me falas e que partiste para a de Jorge Nuno Pinto da Costa, eu não posso deixar de dizer que para mim foi de certa forma uma desilusão constatar que a lista aos órgãos sociais de Jorge Nuno Pinto da Costa não promovem a renovação que eu considerava que era premente e necessária, mas não é só por uma questão de rostos. Era para também transmitir a mim, mas obviamente só vale o meu voto, aquilo que eu considero que é essencial para o clube, que é mudar o modelo de gestão e a própria estratégia desportiva. E já lá vamos. A permanência de Fernando Gomes como responsável financeiro, do meu ponto de vista, é um erro. E eu já aqui disse, eu não coloco em causa a competência ou incompetência do Dr. Fernando Gomes. O que eu considero é que não tem o perfil para ser o administrador financeiro da SAD do Futebol Clube do Porto, ainda mais nesta conjuntura que vamos atravessar. Também me podem dizer, e eu compreendo, bem, se Fernando Gomes fosse retirado agora das listas, isso era um sinal evidente que não ia integrar o próximo Conselho de Administração da SAD, e nessa perspectiva, estando o Futebol Clube do Porto presentemente a procurar reestruturar
o empréstimo obrigacionista, tendo até uma assembleia de obrigacionistas marcada para o dia 5 ou dia 6 de junho, que não faria muito sentido que neste momento se desse um sinal ao mercado que o Dr. Fernando Gomes, no fundo, está a negociar, mas estando de saída. Mas poderia ser feito até de outra forma. Jorge Nuno Pinto da Costa, no fundo, integrou nas suas listas o Dr. Fernando Gomes para o responsável financeiro, portanto, é ele que o diz, e depois mais 2 pessoas, José Américo Amorim e Paulo Mendes, para, no fundo, a reestruturação financeira do Futebol Clube do Porto. Eu, relativamente ao José Américo Amorim, é a minha percepção que não irá integrar o Conselho Executivo do Conselho de Administração do Futebol Clube do Porto. Relativamente ao Paulo Mendes, já não estou tão certo e tão seguro. Mas a reestruturação financeira do Futebol Clube do Porto, no dia 5 ou no dia 6, uma grande parte daquilo que é possível fazer poderá estar já materializado, que tem a ver com o empréstimo obrigacionista que se vence em junho. Obviamente que para o ano estamos novamente com uma situação difícil, porque temos 2 empréstimos obrigacionistas que se vão vencer e que isso poderá até levar a que se tenha que fazer a mesma coisa no que diz respeito ao empréstimo obrigacionista que se iria vencer em 2017. Portanto, a situação é complicada. Repara, o Jorge Nuno Pinto da Costa deu conta de que procurou contrair um financiamento em abril para pagar os salários junto do novo banco e que o novo banco até indeferiu esta pretensão, tendo o Futebol Clube do Porto que procurar e recorrer a uma instituição bancária alemã para obter esse valor de financiamento com um aval da Federação Portuguesa de Futebol. Cerca de 2 milhões de euros. 2 milhões de euros. Portanto, o cenário é este, repara. Nós fizemos um adiantamento dos créditos provenientes dos direitos televisivos com a Altice em janeiro de 20 mais 30 milhões de euros. Recebemos também no semestre que acabou em 31 de dezembro cerca de 25 milhões de euros do Real Madrid proveniente da venda de Militão, isto diz respeito ao relatório e contas, e chegamos em abril, obviamente, com estas dificuldades. Portanto, o desafio é absolutamente colossal. E isto tudo tem, do meu ponto de vista, que levar o Jorge Nuno Pinto da Costa, e quando digo Jorge Nuno Pinto da Costa porque é, do meu ponto de vista, aquele que vai vencer as eleições, refletir seriamente para que estejamos todos preparados para ultrapassar este desafio tremendo. E isso passa, desde logo, pelo modelo de gestão do Futebol Clube do Porto, que era isso que eu estava à espera de ver refletido nas listas de Jorge Nuno Pinto da Costa, e não vi. E quando eu refiro modelo de gestão da sociedade desportiva, eu refiro-me propriamente ao seguinte: neste momento, a gestão empresarial da SAD, do Futebol Clube do Porto, é feita muito ad hoc pelos diretores. Portanto, o administrador financeiro não tem o papel que eu considero que deveria ter, que era de fazer toda a gestão empresarial da SAD, definir um orçamento, ser absolutamente rigoroso no que diz respeito ao cumprimento escrupuloso do mesmo, definir disponibilidades orçamentais para aquisições e custos salariais, e aí entrava um administrador para o futebol que, em consonância, em uníssono, no fundo, com estas diretrizes do próprio administrador financeiro, funcionando como aquilo que eu referi aqui, como uma espécie de um corpo só, um administrador para o futebol que fazia, no fundo, toda a gestão do futebol profissional, do Futebol Clube do Porto e da própria formação responsável. E, portanto, o que eu vi é o Dr. Fernando Gomes não tem perfil para configurar este administrador financeiro que eu considero que é necessário para o novo modelo de gestão do Futebol Clube do Porto. E aquilo que Pinto da Costa disse relativamente a Vítor Bahia suscitou-me ou deixou-me com algumas dúvidas relativamente àquilo que será o seu papel, quando Pinto da Costa diz que será a ligação do plantel com a SAD. Não é propriamente este o perfil que eu tinha pensado para o administrador de futebol. E para o Vítor Bahia espero, até posso estar enganado, e Jorge Nuno Pinto da Costa nomeá-lo para administrador de futebol e tornando-o responsável por toda a gestão do Futebol Clube do Porto.
E este modelo de gestão que eu estava aqui a apontar, em que tem um administrador financeiro que é responsável por toda a gestão empresarial da SAD, um administrador do futebol que é responsável por toda a gestão do futebol profissional do Futebol Clube do Porto, e depois um administrador que é responsável pela relação com os patrocinadores, com os sponsors, pela própria comunicação e pela procura de novas áreas de negócios, nomeadamente das plataformas digitais. E tudo isto com um presidente do Conselho de Administração, que será, o que tudo indica, e que se espera, Jorge Nuno Pinto da Costa, que fica responsável, no fundo, por delinear toda a estratégia desportiva, por coordenar todos estes administradores, supervisionar, e é este modelo que eu considero que é o mais adequado para o Futebol Clube do Porto e para as sociedades desportivas modernas, como eu quero que seja o Futebol Clube do Porto. E é isto que eu gostava. Pinto da Costa ainda não deu conta do que é ou do que contém o seu projeto para o clube. Ele vai dar uma entrevista daqui a pouco ao Porto Canal e eu espero que possamos ter algumas luzes adicionais relativamente àquilo que podemos esperar do seu projeto para os próximos anos, porque isso é absolutamente premente. Depois, Tiago, aqui entra um outro vetor, do meu ponto de vista, fundamental, que tem a ver com a estratégia desportiva. Quando se fala na formação, o que é que a formação é relevante? Eu considero que a estratégia do Futebol Clube do Porto tem de passar pela formação. Não só, mas sobretudo pela formação. Isto porquê? Porque a formação permitirá, em circunstâncias normais, não só baixar a folha salarial do Futebol Clube do Porto, que é urgente, premente que se faça, e evitar estar a dispor de meios na aquisição de reforços que podem ser encontrados dentro da própria casa. Por outro lado, os jovens jogadores formados no clube permitirão, de hoje para amanhã, quando forem alienados, dar-nos o retorno desportivo e financeiro que a aquisição de um outro jogador qualquer não nos dá. Consideras que o Fernando Gomes, o nosso pivota, seja a pessoa indicada para a formação? Eu estaria a ser muito injusto se dissesse que sim ou que não, porque obviamente ele vai desempenhar novas tarefas e, portanto, eu não tenho poder para avaliar. Tenho algo que me permite aferir que é o seu passado como jogador de futebol e a sua ligação ao mundo de futebol. Portanto, é uma pessoa conhecedora de futebol, dos seus meandros, tem experiência e, nessa perspectiva, é algo que outra pessoa que não tivesse qualquer tipo de ligação ao setor teria. Agora, obviamente que só o tempo é que poderá nos permitir ter uma conclusão e fazer uma avaliação mais rigorosa. Nós não podemos ser precipitados de estar a criticar o nome sem antes conhecer o seu trabalho. Claro, agora, até relativamente ao Fernando Gomes, deixe-me que diga que aquela postura daquele senhor, Manuel José, lamentável, revelou ser canhestro, mau caráter, porque aquelas declarações são do mais inadmissível que eu me lembro de ter ouvido nos últimos largos anos, sobretudo até sabendo a própria condição do Fernando Gomes. Aquilo é abaixo de cão, mas é mesmo, e sobretudo porque também revela um desconhecimento profundo, parece quase uma conversa de um taberneiro, porque parece que o Fernando Gomes caiu agora no Futebol do Porto de paraquedas, quando o Fernando Gomes já integra a estrutura do Futebol Clube do Porto há anos. Portanto, aquilo é inqualificável. E, portanto, fecho aqui este parênteses porque a pessoa em questão não merece que se dispense mais tempo. Já teve várias variedíssimas vezes contra o nosso clube publicamente, portanto, dar mais aso a conversar sobre esse nome. Se me permites, que não vamos perder mais tempo com essa personagem, porque acho que não vale a pena, que é desnecessário. Acho que é mesmo esse o nome. Sim, mesmo. E, portanto, relativamente à estratégia desportiva, é assentar na formação, e daí decorre a necessidade da academia. Eu, esta semana, na entrevista que vi, feita pelo Porto Canal, e nomeadamente pelo Júlio Magalhães ao Fernando Rio, o Júlio Magalhães colocava uma questão que, se calhar, muitos adeptos até colocam, porque o Júlio Magalhães também é adepto do Futebol Clube Porto, que é, mas para que a academia é assim tão necessária
para o Futebol Clube do Porto, atendendo que nós também até recentemente ganhamos, no fundo, a Liga dos Campeões dos miúdos. Quer dizer, mas é que é mesmo absolutamente essencial. E não sou eu que o digo. É o próprio coordenador da formação do Futebol Clube do Porto, José Tavares, que em 2019 dizia que já estávamos a sofrer dores de crescimento por ainda não termos a academia. E porquê que a academia é essencial? Porque a academia permitirá, desde logo, concentrar recursos. Por outro lado, dispor de melhores condições, mais confortáveis, para os nossos jovens jogadores. E para essa própria inclusão. Por outro lado, também permitirá que as pessoas que trabalham na formação de Futebol Clube do Porto, estando concentrados e não havendo uma dispersão de recursos, nem de meios, nem de instalações físicas, estarem concentrados e terem mais disponibilidade de tempo para se dedicarem única e exclusivamente à formação. E lançar também, inclusivamente, outros projetos dentro da própria formação do Futebol Clube do Porto. E, portanto, daí que a academia seja tão relevante, para que nós possamos crescer em termos de formação e formar cada vez mais e, de preferência, melhor. Repara, a formação depois leva ou suscita uma outra questão, que é que modelo de formação é que nós pretendemos. O coordenador de formação do Futebol Clube do Porto, as suas declarações, no fundo, o seu pensamento daquilo que é a formação do Futebol Clube do Porto, aquilo que ele pensa para a formação do Futebol Clube do Porto, até vai bastante de encontro àquilo que eu penso, pese embora alguns sinais materiais que são dados parecem não corroborar. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu julgo que na formação, mais essencial do que os títulos, do que os resultados, e ele próprio também acaba por dizer isso, verdade seja dita, é, do meu ponto de vista, formar e desenvolver talento. Okay. Adicionalmente, eu julgo que é mais importante para o Futebol Clube do Porto encontrar e procurar desenvolver e potenciar o jogador com talento e que tem potencial para chegar e para um dia ser jogador da equipa A e jogador do Futebol Clube do Porto, do que propriamente o jogador que oferece rendimento imediato. E nós vemos isso muitas vezes em que se constata que há o jogador que tem talento, mas não tem corpo. Né? E que há outro que é menos talentoso, mas que tem condições físicas bastante melhores e que te oferecem um rendimento mais imediato. Eu julgo, e estou mesmo convicto disso, que de facto não é isso que se deve procurar na formação. A formação deve ser, conforme te dizia, desenvolver, recrutar, procurar talento, potenciá-lo, para que ele um dia seja integrado no plantel principal. E o Futebol Clube do Porto, neste momento, tem, de facto, muitos jogadores da sua formação, cerca de 1/3 até do plantel é constituído por miúdos da formação. Ora bem, isto, conforme eu te dizia, devia levar até a uma redução da folha salarial. Eu olho, por exemplo, para o relatório e conta do Futebol Clube do Porto do primeiro semestre e constato que não foi isso que sucedeu, até pelo contrário. Os custos com o pessoal até baixaram cerca de 1 milhão e qualquer coisa, 1.000 euros, mas que decorre de uma descida da remuneração até dos órgãos sociais e não da folha salarial dos atletas, que aumentou. Portanto, se numa fase em que 1/3 do plantel que integra são miúdos da formação e se nem assim a folha salarial baixa, alguma coisa de facto tem que ser repensada porque isto não é sustentável. É premente que se procure alterar esse modelo. Por outro lado, em termos do que é a estratégia também desportiva, o que eu vou dizer parece-me de uma simplicidade, e é de uma simplicidade atroz. Até quem reproduziu estas palavras até foi o presidente de Sevilha, quando em Portugal estava a dar conta daquilo, também qual era a estratégia e o modelo desportivo do Sevilha. E que o Futebol Clube do Porto também tem que o seguir e que há uns anos atrás seguiam, que é comprar barato e vender caro. Portanto, isto é de uma simplicidade medonha, mas é verdade, mas tem mesmo de ser feito assim. É comprar barato. O Futebol Clube do Porto durante largos anos. E, portanto, isto não se coaduna
com a estratégia que seguimos e que vimos ser seguida no último ano, em que se contrata jogadores de 27 e 28 anos por valores avultados. Isto não é, de certa forma, do meu ponto de vista, não vai de encontro à estratégia desportiva que eu considero que seja a mais adequada para o Futebol Clube do Porto. Porquê? Porque esses jogadores, não obstante até podem dar retorno desportivo, e espera-se que dê, mas o que é certo é que o Porto, para além de retorno desportivo, precisa verdadeiramente também de retorno financeiro. E, portanto, a partir do momento que tu contratas um jogador com 28 anos por 10 milhões de euros, não só isso vai importar que ele tenha já um salário bastante elevado, porque já está no auge da sua carreira e, portanto, vem com uma folha salarial já bastante mais elevada, como também, um dia que tu o queiras vender, alienar o passe dele, obviamente que o retorno financeiro que te vai dar vai ser diminuto. E, portanto, o Futebol do Porto não se pode dar esse luxo. Podemos ter agora ter 3, 4 jogadores a gastar 10 milhões de euros por cada um deles, como foi o caso do Uribe, do Marchezinho, do Zé Luís, eu penso que isso não corresponde à estratégia que o Futebol Clube do Porto deve seguir. O Futebol Clube do Porto, há uns anos atrás, servia, muita gente via isso, quase como um trampolim para aqueles jovens talentos com grande potencial se integrarem, no fundo até os sul-americanos, se integrarem no futebol europeu, se adaptarem, crescerem, desenvolverem, sendo que depois o Futebol Clube do Porto os vendia com mais-valias muito consideráveis. Aliás, aconteceu isso ao Militão, portanto que é o exemplo mais paradigmático. Precisamos de muito mais militões, Exato. Por assim dizer. Portanto, esta perspectiva é que vai, no fundo, de encontro à estratégia desportiva que eu considero que o Futebol Clube do Porto tem de seguir. Ok. Deixa-me só fazer então aqui um parênteses ao que fez comentando até agora, que é, na tua perspectiva, como é que viste o facto do Rui Moreira estar ao lado de Pinto Costa na apresentação da sua candidatura? Eu penso que foi, no fundo, foi um jogo de interesses de ambas as partes. Pinto Costa porque fortalece a sua lista, com um nome forte, e por outro lado Rui Moreira também porque Rui Moreira, ao estar a integrar a lista, também tinha a convicção de que, obviamente, iria ser objeto de rasgados elogios por parte do Presidente, no fundo preparando o caminho, o próprio Rui Moreira, para um dia vir a ser Presidente do Futebol Clube do Porto. Achas que ele, ao trazer o Vítor Bahia para o lado dele, mencionar o Vilas Boas, ter o Rui Moreira ao lado dele na sua apresentação de candidatura, que ele já esteja a preparar a sucessão do seu cargo? Até mesmo o próprio Pinto Costa a preparar essa mesma posição? O Presidente Pinto Costa diz que não vai, na altura, estar a indicar absolutamente ninguém para o suceder. Mas é claro que os sinais que nos são dados, percebe-se claramente que já se começam a perfilar os seus sucessores naturais. E ele, inclusive, tem declarações curiosas ao JN, onde dá conta que se o Vítor Bahia avançasse já seria uma asneira por não ter experiência diretiva e daquilo que é o interior da estrutura do Futebol Clube do Porto. Mas depois, mais à frente, disse que se Rui Moreira avançasse, que ele não avançaria. Sucede que Rui Moreira, qual é a experiência que tem em termos diretivos do que é o Futebol Clube do Porto ou da estrutura do Futebol Clube do Porto? Não tem nenhuma. O único conhecimento que nós sabemos que ele tem de futebol era de uma participação que tinha num programa televisivo de comentador. Portanto, penso que esta é uma contradição, mas eu penso que o Pinto Costa, neste momento, tem essas pessoas, que penso que também a generalidade dos adeptos do Futebol Clube do Porto também considera como sendo os sucessores naturais. O António Oliveira, que é uma pessoa que me parece a mim que sempre acalentou esse desejo, pois embora tenha dito ainda no domingo que por ele nunca será candidato ao Futebol Clube do Porto, mas vai passar inevitavelmente por estas figuras, por Rui Moreira, por Vítor Bahia ou por André Vilas Boas, sendo certo que eu ainda não descarto a hipótese do António Oliveira também poder integrar sim, esse lote. Há pouco mencionaste também aqui o Júlio Magalhães, e como tu sabes, toda a gente sabe, o Portugal tem dado voz a todas as listas. Contudo, por aquilo que nós fomos lendo nas redes sociais nos últimos dias, alguns adeptos do Futebol Clube do Porto não terão gostado muito da forma como o próprio Júlio Magalhães entrevistou o José Fernando Rio. Achas que foi mesmo um problema do Júlio Magalhães? Ou terá sido José Fernando Rio que se mostrou um pouco impreparado?
Ora bem, Tiago, eu julgo que o Júlio Magalhães fez aquilo que eu designo uma entrevista bem rasgadinha. Portanto, foi procurando confrontar o entrevistado com algumas alegadas contradições, manifestando também, por vezes, as suas opiniões, mas eu considero é que isso até deveria ter sido uma benesse para o próprio candidato, porque se aquilo que o Júlio Magalhães diz vai muito contra aquilo que o José Fernando Rio vai tecendo como comentário e como crítica, deveria ser, do meu ponto de vista, relativamente simples para ele até desmontar e de uma forma fundamentada e esclarecida as observações que o Júlio Magalhães ia colocando. E de facto constatamos que isso não foi feito, revelando alguma impreparação no que diz respeito a essa matéria. E já agora falando também de Nuno Lobo, não querendo desmerecer a sua própria candidatura, mas achamos, se calhar provavelmente será quem vai mais atrás nas eleições eleitorais. Porque é que não estará a conseguir passar a sua mensagem? Haverá aqui algum fator que o esteja a condicionar? Não tem a ver muito com o perfil da pessoa em si. Portanto, o Nuno Lobo fala no papel de adepto, dá a sua visão como adepto do Futebol Clube do Porto, e nessa perspectiva, quando as pessoas o estão a ouvir, não conseguem ver nele o perfil de um candidato a presidente do Futebol Clube do Porto, mas o descontentamento do comum adepto. Okay. Penso que seja só isso. E nas duas listas, na do Nuno Lobo e do José Fernando Rio, que consideras que pecam por não ter ninguém com passado ligado ao futebol? Sim, acabei de referir isso logo quase no início da minha intervenção. Sim, são com certeza pessoas muito competentes na atividade profissional, não sei, não conheço, mas peca por isso, por não ter pessoas de peso nas respectivas listas, por forma que os adeptos e os sócios do Futebol Clube do Porto pudessem olhar para aquelas listas e pudessem perceber que ali havia gente que já tinha uma preparação e que conhecia os meandros, porque repara, aquilo que eu teci em termos do que é as minhas críticas à gestão do Jorge Nuno Pinto da Costa e aquilo que é a sua lista, há algo que é inolvidável, que é Jorge Nuno Pinto da Costa. Isto até inclusivamente foi dito por José Fernando Rio há cerca de 1 ano e meio atrás. Jorge Nuno Pinto da Costa tem um dom de entender o futebol, não é? Conhece o futebol por dentro, quer dizer, ninguém. Sim. Portanto, isso dá-lhe, de certa forma, uma bagagem que nos permite a nós perceber que se há alguém que neste momento, entre estes 3 candidatos, que tem condições para nos tirar da situação em que nós caímos, porque repara, a situação financeira, porque é que isto tudo é relevante? Porque a situação financeira muito má normalmente vai contagiar os resultados desportivos. Nós nos últimos 6 anos ganhamos um campeonato que foi quase uma espécie de um milagre, porque até foi num ano em que não fizemos uma contratação, sim, tirando o guarda-redes, o Vaná. Portanto, isto obviamente vai ter reflexos no sucesso desportivo da equipa. E este ano, por exemplo, estamos na luta como o ano passado estivemos. Ou seja, até temos conseguido ir muito mais além daquilo que seria normal, expectável, face à situação difícil financeira em que nós temos passado, em que estamos sob a alçada do fair play financeiro, em que temos que cumprir com diretrizes desse mesmo acordo que celebramos com a UEFA, que é de facto que nos obriga a que nós não possamos ultrapassar determinado número de prejuízos anual e ter um break-even em 2020, que já não vai ser em 2020 porque vai passar para o próximo ano, isso é inevitável. Sim. Devido aos efeitos da pandemia, e portanto até temos conseguido estar muito acima das expectativas. Nós o ano passado, em condições normais, tínhamos... Quer dizer, obviamente também tivemos responsabilidade própria, mas houve fatores externos também que tiveram muita relevância e que nos impediram de alcançar o título. Este ano estamos novamente a disputar o título, vamos em primeiro e, portanto, até temos conseguido manter aquela competitividade que é própria nossa. E, obviamente que, para se ganhar um título, tem que disputar até ao fim, não há outra forma. E o que é certo é que nós estamos novamente mais um ano com boas condições para ser campeões nacionais. Portanto, o sucesso desportivo até não é que seja de facto saudável, porque nos últimos 6 anos ganhamos um campeonato, mas nos últimos 3
ganhamos há 3 anos o campeonato, o ano passado, de facto, por culpa própria, mas também por fatores externos, podíamos ter chegado ao título, e este ano estamos em boas condições para chegar ao título. Agora, não se pense que, mantendo este caminho, que isto não vai ter reflexo no sucesso desportivo, porque andam sempre interligados. Ou seja, se tu tiveres bom sucesso desportivo, normalmente significa que tens boas contas. Agora, o contrário pode não ser verdade, é teres boas contas e teres títulos, entendes? Okay. Portanto, isto é absolutamente vital que nós mudemos de caminho, não no que diz respeito a de lutar pelos títulos, mas mudar de caminho no que diz respeito àquilo que é a estratégia desportiva, assente naqueles pilares que referi, e no modelo de gestão que o Futebol Clube do Porto também considera que deveria seguir. Só mesmo, estamos quase a terminar, deixa-me só para finalizar este tema das eleições. O que é que achas e como é que classificas a entrevista do Pinto da Costa ao JN? Tirando aquela contradição que te enunciei aqui, acho que tem pontos bastante assertivos, nomeadamente no que diz respeito quando ele refere, ou quando ele fala da questão da Liga Portuguesa de Futebol. Torna-se evidente para mim que existe ali uma guerra de poder, portanto, o Pedro Proença é alguém que é minimamente equidistante, ou seja, não há nenhum clube que eu tenha no bolso. Sim. E, portanto, o que me parece é que existe um determinado clube que está a movimentar a sua influência também junto de outros clubes, no sentido de substituir o Pedro Proença por alguém que seja mais fácil de manobrar. Achei também muito pertinentes as observações que ele aduziu relativamente à Cláudia Santos, que vai integrar o Conselho de Disciplina da Liga, e penso que isso resultou, do meu ponto de vista, de um equilíbrio de poderes que a própria Federação procurou fazer, porque a pretensão do Benfica era afastar o Fontelas Gomes do Conselho de Arbitragem. E, portanto, como o Presidente da Federação o reconduziu, parece-me a leitura que eu faço que o Presidente da Liga procurou, de certa forma, agradar, ou seja, desagradou ao Benfica por um lado, mas procurou agradar por outro, colocando alguém que não é nada hostil ao rival para o Conselho de Disciplina. Portanto, a sua opção, o Jorge Nuno Pinto da Costa não vai tão longe, mas eu vou, porque eu posso fazer, como adepto, é a leitura que eu faço daquilo que tem sido os jogos de poder entre a Federação e da própria Liga. Ok. Então, terminando aqui este tema das eleições, estamos a um dia de começar novamente, ou de recomeçar a Liga. Como é que vês a nossa equipa? Como é que vês este recomeçar da Liga? Vês-nos com o potencial que tínhamos antes desta paragem para continuar em primeiro? Penso que a paragem da Liga foi prejudicial, obviamente, foram fatores que ninguém controlou, mas foi prejudicial para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto ia à frente, continua à frente, não é por causa disso, mas ia à frente, mas notava-se que o rival estava em queda. Sim. E, portanto, nesta fase isto é uma incógnita, porque, quer dizer, eu joguei futebol, não ao nível sénior, mas sabia que estar parado um mês, quer dizer, quando começassem os jogos, eu nunca estava ao nível, obviamente, que estaria se não tivesse tido uma paragem competitiva. E, portanto, isto quase que se passou quase uma pré-época mais extensa, e é natural que os jogadores não se apresentem ao nível que tinham antes da paragem. É expectável que isso aconteça. E, portanto, se tu associares isso ao facto de teres estádios vazios, equipas em ritmo de pré-época, que vai potenciar o aparecimento até de lesões face à sucessão de jogos, eu julgo que isto, de certa forma, só vai ser bom mesmo para a sobrevivência económica dos clubes, dado que o encerramento do campeonato poderia provocar que muitos deles fechassem portas em virtude das operadoras deixarem de pagar os direitos televisivos. Portanto, eu não estou à espera de um campeonato, de um resto de campeonato emotivo, que mexa com as massas, que provoca aquele lelé que tinha em circunstâncias normais, mas são as condições que nós temos, e ainda estou a saber por que razão é que a própria Liga não estabeleceu os critérios para o caso do campeonato ter de ser interrompido definitivamente. Porque eu julgo que seria
curial era definir, se o campeonato for definitivamente interrompido, o que vai valer em termos de descidas, de campeão, de acesso às competições europeias, são estes critérios. E toda a gente ficava a saber. Se porventura, e infelizmente, o campeonato tiver que ser interrompido e terminado definitivamente, vai-se colocar novamente aí uma guerra tremenda no futebol português, que podia ser evitada se houvesse critérios claros. Portanto, esta perspectiva, para mim, vai ser tudo uma incógnita para todos, e não sei o que é que virá por aí. A única coisa que eu espero é que o Futebol Clube do Porto seja campeão. É a única coisa. Pegando nessa tua última frase, e também só temos 1 minuto para finalizar, estamos em primeiro lugar, vai recomeçar o campeonato, vês-nos como os principais candidatos a ganhar, ou achas que quem se preparou melhor dentro das circunstâncias nestes últimos quase 3 meses é que poderá partir com alguma vantagem? Para mim diz-me pouco quem é o principal, se há favorito, se não há favorito. Nós vamos à frente, vamos disputar jogo a jogo, vamos chegar ao fim e vamos fazer as contas. Esta é sempre a minha filosofia. Para mim diz-me pouco ser favorito, ter percentagem de favoritismo, não me diz nada. O que eu quero é, amanhã, jogar e procurar ganhar o jogo. E depois da manhã, após o jogo, se nós conseguimos ganhar, passamos já a pensar no próximo jogo. Tem que ser assim. Não adianta nada dizer que vamos à frente, somos que estamos em melhores condições para ser campeões. Não me diz nada. É jogo a jogo, é como se estivéssemos todos empatados. É procurar jogo a jogo e ganhar-los todos. É assim. É assim mesmo, Tiago. Obrigado pela tua análise, Tiago. Obrigado por mais um programa, por estar aqui mais uma vez. Quanto a mim, eu despeço-me até para a próxima semana. Continuem connosco com o Futebol Dragões, com a Rádio Portuense, e até na próxima semana. Obrigado.